Olá, é um prazer estar novamente com vocês aqui em algumas explicações sobre as eleições e o direito eleitoral. Para aqueles que são meus alunos, falamos já em vários cursos sobre esse assunto, mas é importante aqui ressaltar algumas questões fundamentais sobre as eleições do ano de 2020. Primeiramente, o artigo 94 da Resolução de Atos Gerais do TSE diz que para comprovar a identidade do eleitor perante a mesa receptora de votos, que é a sessão, serão aceitos alguns documentos. O e-título. O e-título é um documento que você baixa pelo aplicativo da internet, né, no seu celular, e você pode usar o e-título, certo? Pode usar a carteira de identidade, uma identidade social, um passaporte ou qualquer outro documento de valor, inclusive a carteira da categoria profissional. Pode-se usar o certificado de reservista, a carteira de trabalho ou a carteira nacional de habilitação. Os documentos poderão ser aceitos ainda que expirada a data de validade, desde que seja possível comprovar a identidade do eleitor. Quer dizer, se o documento não estiver na validade, por exemplo, uma carteira de habilitação, você pode utilizá-la mesmo assim. Não é admitida no dia da votação a certidão de nascimento ou casamento como prova da identidade do eleitor, porque ali não se tem a fotografia. Por outra, ainda sobre o dia da eleição, o eleitor que não possui dados biométricos, quer dizer, que não fez a biometria, será identificado com o número do título pelo sistema. Na cabine de votação, né, é vedado também o eleitor usar aparelho com telefone celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamentos de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto. Estou lendo aqui o artigo 99. No artigo 97, diz o seguinte: na hipótese do não reconhecimento da biometria, na hora que o eleitor votar, após a última tentativa, o presidente da mesa deve conferir o número do título digitado no terminal do mesário correspondente à inscrição e, se confirmado, indagará o ano do nascimento ao eleitor digitando no terminal. Então, existem regras aqui específicas sobre essa questão da biometria. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que nós esperamos que essa doença, essa pandemia seja resolvida, né, a tempo, com uma vacina, etc. Mas a utilização da biometria, ela leva também a uma possibilidade de contágio de eleitores nesse sistema. Então é necessário aqui também que o eleitor possa ir para a sessão munido de algum aparato de proteção, como dizem, álcool gel, etc. Só que tem sessões em locais muito humildes, dentro de comunidades, e que as pessoas não têm dinheiro para comprar esses aparelhos, esse álcool gel e outros produtos que possam imunizar o contágio. Então, eu já tinha gravado no vídeo anterior dessa nossa preocupação com o dia em si da eleição, que esperamos que tudo seja resolvido até lá, né? Temos essa fé, essa vontade de que venha uma vacina, que a medicina possa descobrir a cura logo dessa doença, mas existe essa questão que se avizinha, né? Então, esse assunto é um assunto de alta reflexão, certo? Que eu levo a vocês nesse momento delicado em que nós todos passamos no ano de eleição com isso. Outra coisa, quem é deficiente, o artigo 101 diz que o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida poderá ser auxiliado por uma pessoa de sua escolha, ainda que não tenha requerido ao juiz. Isso também é outra questão interessante nesse momento dessa doença, mas o que eu digo é o seguinte: geralmente a pessoa entrará na sessão acompanhado de um filho, de um sobrinho, de um genro, de um parente, de uma filha, né? E o presidente da mesa vai verificar se esse eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida está sendo auxiliado por essa pessoa de sua escolha para votar e autorizará o ingresso dessa segunda pessoa no eleitor da cabine, sendo permitido, inclusive, digitar os números na urna. Ou seja, nós teremos duas pessoas dentro da cabine de votação
no dia da eleição, e isso já vem sendo adotado em outras eleições, né? É uma exceção ao sigilo do voto. Por outra, a pessoa que auxiliará o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida deverá identificar-se perante a mesa e não poderá estar a serviço da Justiça Eleitoral, obviamente, não pode ser uma pessoa que trabalhe na Justiça Eleitoral, não pode ser vinculada a partido político ou coligação. Um outro assunto importante é o artigo 103. Na hipótese de o eleitor, após a identificação, recusar-se a votar ou apresentar dificuldade na votação, que é muito comum, não tendo confirmado nenhum voto, quer dizer, eu me recuso a votar, eu tive algum problema, o presidente, o mesário presidente, suspende a votação por meio de um código próprio que ele digita. Isso está aqui no artigo 103. Ocorrendo essa situação, o presidente vai reter o comprovante de votação, assegurando ao eleitor o exercício do voto até o momento do encerramento da votação. Lembrando que o encerramento da votação é às 17 horas, 5 horas da tarde, mas se o eleitor chegar até as 5 horas e tiver uma fila, ele recebe uma senha. Agora, se o eleitor confirmar apenas um voto, por exemplo, votou para vereador, mas não votou para prefeito, deixando de concluir a votação, o presidente alertará o eleitor sobre esse fato e solicita que ele retorne à cabine. Recusando-se o eleitor a concluir, o presidente da mesa utiliza-se de um código próprio e liberará a urna a fim de possibilitar o prosseguimento da votação para outros eleitores. O eleitor recebe o seu comprovante de votação e não pode retornar para concluir aquele outro voto, por exemplo, para prefeito que ficou faltando. Os votos não confirmados serão nulos. Certo? E, portanto, eu tenho essas observações a serem feitas e nós vamos continuar com outros vídeos sobre o dia da eleição, sobre momentos que se antecedem, diante da pandemia do coronavírus e outros aspectos relevantes da nossa legislação eleitoral, ok? Vamos em frente com novas observações importantes sobre a lei eleitoral e as eleições do ano de 2020.